Olá, bom dia novamente. Retomamos a sessão da manhã da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do dia 23 de julho de 2021. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusiléia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós julgamos o item 77, cuja recorrente é Carolina Soy, do Brasil Limitada, de relatora e doutora Ari, mas como ele é um paradigma e vai ser, a decisão dele vai servir para os itens 7, 8 e 8.5, eu peço, por favor, que o doutor Ari repita qual foi a conclusão do voto. Por todo exposto, proponho que os autos sejam devolvidos à unidade de origem para que, em diligência, esclareça se houve glosas no pedido de ressarcimento, se houve glosas, especificar as glosas, os valores glosados, os motivos das glosas e os valores, se houve realmente glosa de fretes, ou as informações no termo de informação fiscal devem ser vistas apenas como comentários, deve ser emitido relatório da diligência solicitada e devolvidos os autos a esta turma de julgamento para deslinde da questão. Ok. Muito obrigada, doutora Ari. Você falou alguma coisa, Sam? Não? Muito obrigada, doutora Ari. Essa decisão foi acatada por unanimidade, nós votamos no trecho anterior, e ela servirá como paradigma para julgamento dos processos constantes do item 78 a 85. Então, com isso, encerramos o julgamento do principal e também dos repetitivos. E podemos, então, passar ao item 86, cuja recorrente é CKTR Brasil Serviços Limitada, também de relatoria do doutor Ali. Doutor Ali, por favor, quando puder. Presidente, do 86 ao 91, é repetitivo também. Tá bom, obrigada. Esse caso até é bem simples. Tratam os presentes autos de decomp, onde se pretendeu compensar crédito originado em pagamento indevido ao maior. O despacho decisório eletrônico não homologou a compensação, porque o valor do crédito já havia sido utilizado nos sistemas da Receita Federal. A requerente apresentou manifestação de conformidade, alegando algumas coisas. Mas a DRJ não aceitou a impugnação, não conheceu, porque alegou, confirmou a intempestividade da manifestação. E a recorrente não conformada apresentou as seguintes... Ela disse o seguinte, diz que, em que pese a recorrente só ter obtido êxito em acessar o procedimento administrativo no dia 20, a sua apresentação não foi conhecida em razão de suposta intempestividade, conforme se constata. Todavia, resta demonstrado que a recorrente só obteve acesso ao processo após o transcurso do prazo de 30 dias. Isto em razão de falhas e problemas do sistema que impossibilitaram o acesso ao Centro Virtual de Atendimento. Ela diz que o sistema dela teve problemas, ela não conseguia acessar, e ela diz que comprova que o sistema dela não permitiu o acesso. Entretanto, realmente, aqui ó, vale ser destacado que os problemas técnicos no ambiente virtual só foram regularizados por intermédio do departamento de TI da recorrente na data tal, em que pese as inúmeras tentativas anteriores, o que justifica a apresentação da manifestação na data tal, ante o impedimento de acesso da recorrente a inteiro teor do procedimento administrativo. Ou seja, ela diz que houve problema no sistema dela, a DRJ não conheceu do recurso, e aí o que ela quer no recurso administrativo é que a gente dê mais prazo para ela apresentar diante dos problemas que ela teve. E aí
eu coloquei aqui que, apesar dos problemas dela, está aqui a imagem do AR e está o protocolo da manifestação de inconformidade, realmente foi intempestivo. Então, eu digo que não há litígio a ser analisado nestes autos, uma vez que a DRJ não conheceu da manifestação de conformidade. E, em sede de recurso voluntário, a recorrente admite a intempestividade. Portanto, não conheço do recurso voluntário, presidente, é meu voto. Muito obrigada, doutor Ari. Podemos votar? Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco Antônio? Eu fiquei só numa dúvida aqui em relação a esse encaminhamento. O doutor Ari está dizendo que é para não conhecer do recurso voluntário. Mas, pelo que eu entendi aí, a manifestação de conformidade dela foi considerada intempestiva e disso ela recorreu ao CARF, né? Apenas em relação à intempestividade. Para provimento, seria... Eu fiquei nessa dúvida se eu devo não conhecer porque não tem litígio, porque a DRJ não conheceu, né? Ou se eu devo negar o provimento. Mas teve um acordo e a parte que a gente pode conhecer aqui é apenas essa. Da intempestividade, então acho que é legal. Né? É só isso que eu estou indo. Então eu nego o provimento, concordo. Sem problema. Nego o provimento. Em relação a apenas esse ponto aí, da tempestividade. Aí eu acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho a questão de negar provimento, tá? Tá, doutora Ari, você pode só repetir para a gente, para ficar bem claro? Eu mudei. Por todo exposto, nego o provimento ao recurso voluntário. Vocês acham que tem que colocar quanto à tempestividade? Vocês acham que precisa especificar? É só isso o objeto do recurso voluntário, não é? Então não. Precisa não. Doutor Salvador, você pode repetir seu voto, por favor? Acompanho o relator. Doutor Marco Antônio, só para constar aqui? Também acompanho. Muito obrigada. Deixa eu trocar o da pasta T. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho. Então, o julgamento do item 86 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário, e ele é um paradigma, portanto, esse julgamento ele vai ser adotado também nos itens 87 a 91. Passamos, então, ao item 92, também de relatoria do doutor Ari Vendramini, a recorrente à Companhia Siderúrgica do Pará Cosipar. E, doutor Ari, quando estiver pronta, a palavra é sua. Sim, deixa eu ver como eu coloquei a ordem aqui. Então, presidente, esse é o repetitivo do 92 ao 99. E qual que é para a gente abrir? 92 e 99, isso, Isso, tá? Por favor. Deixa eu dar uma lida aqui para eu lembrar, esse é dos grandes também, conceito de insumo. Esse caso aqui é o seguinte, é uma companhia siderúrgica lá do Pará, Cosipar, como tinha a Cosipa aqui em São Paulo, né? Essa empresa, quando foi fiscalizada, os fiscais tiveram muita dificuldade em intimar o sujeito passivo, porque quando eles foram lá, a empresa estava fechada, só tinha os seguranças na porta, ela foi desativada, parece. Mas, mesmo assim, eles analisaram a IFD e a responsável pela empresa, uma das sócias, ela demorou um tempo, pediu um monte de prorrogação de prazo, para, no final, ela apresentou 50 e tantas caixas com notas e com arquivos digitais, que quando esse processo tem mais de 3.000 páginas, por isso que eu não coloquei na pasta, vocês podem abrir aí no processo. E aí a fiscalização baixou esses arquivos digitais, tem um monte de planilha,
aquelas planilhas pequenininhas, algumas notas, é uma confusão. Mas foi isso que aconteceu. E também a gente sabe que é o seguinte, não faz parte do processo, mas tem logo no começo do processo um relatório fiscal sobre essa empresa siderúrgica. Ela adquire como matéria-prima carvão vegetal. Foi feita uma diligência, provavelmente deve ter tido uma denúncia dos fornecedores de carvão dessa siderúrgica. Principalmente a grande fornecedora de carvão é uma cooperativa lá em Marabá, no Pará. E, por incrível coincidência, as outras empresas que fornecem carvão para Cozipar são pessoas que já trabalharam com a com a diretora da cooperativa, são ex-funcionários, ou seja, tudo indica que é um grupo econômico, e tem várias irregularidades nesse carvão, porque as empresas foram empresas de fachada, não sei se foi aberta uma representação penal, não sei se tem um processo além desse, não tem essa informação nos autos, em nenhum dos processos que estão aqui em pauta. Não consegui descobrir se existe essa informação, porque nem pesquisando no Comprote não consegui ver. Mas é uma informação robusta de mais de 100 páginas, comprovando que os fornecedores de carvão emitiam notas frias, emitiam notas que não correspondiam com a quantidade de carvão contabilizada na entrada. Bom, é um relatório completo, robusto, que traz um monte de irregularidades dessa cooperativa e das empresas que forneciam carvão para Cozipar. Por conta disso, lá no meio do voto, estou falando isso porque lá no meio do voto, tanto a TRJ como eu também concordo, por conta dessas enormes irregularidades, não se reconheceu crédito sobre o carvão vegetal, apesar dele ser realmente insumo, e apesar de estar contabilizado na escrita fiscal da companhia, ela pediu crédito, mas o valor que está contabilizado não combina com a contabilidade da empresa, com os arquivos que ela mostrou. Então, por conta disso, se vocês quiserem ler esse relatório no começo do processo, é interessante, e é por isso que não se votou, não se consideraram válidos os créditos do carvão vegetal, porque as compras são irregulares. Então, na realidade, não se reconheceu o crédito por conta desse relatório fiscal, tá bom? Ok. Esse aqui tem um outro particular muito interessante. Ele apresentou um mandado de segurança para apreciar o pedido mais rápido. Assim, a Justiça deu assim, 10 dias para que se emita um parecer conclusivo de vários processos, e processos grandes. Aí a fiscalização pediu os documentos e a empresa não trouxe. Aí a fiscalização foi lá na empresa e encontrou ela fechada. O que tinha lá eram os guardas na porta. Aí, já que a Justiça mandou, indefiro sumariamente o pedido. Aí eles entraram novamente na Justiça e o juiz deu uma bronca na delegacia. Falou assim, não, que é isso? Não deu nem chance de ele apresentar documentos. Não, ele tem todo o direito de ter uma resposta. Então, a Justiça Federal lá do Marabá expediu uma nova ordem, dando um prazo de 60 dias para que a fiscalização trouxesse documentos ao processo e emitisse um parecer conclusivo sobre o direito dos créditos. E aí a fiscalização teve um trabalho danado, teve que prorrogar. Parece que o desejo da fiscalização era negar mesmo, mas por conta da ordem judicial, eles foram prorrogando. E acho que alguém caiu. A Sabrina. Não, vai. A fiscalização foi prorrogando até que chegou uma hora que ela falou, vou trabalhar com o que eu tenho, e saiu o que saiu aqui. Um outro detalhe é que essa empresa tem muitos processos na Justiça do Trabalho, e aqui tem vários ofícios, tanto da Justiça do Trabalho de Marabá, quanto da Receita Federal respondendo. A Justiça Federal mandou penhorar todos os créditos disponíveis para a empresa,
todos e qualquer créditos que fossem reconhecidos para a empresa que fossem penhorados. Tem um mandado de penhora dentro do processo. Então, todos esses processos que estão aí, do 99, do 92 ao 99, e depois lá no 100, no 101, os valores reconhecidos de crédito, imediatamente, logo após o reconhecimento, já foi transferido para a Justiça do Trabalho. A delegacia fez uma ordem bancária à disposição do Juízo do Trabalho. Então, esses valores não estão nem à disposição do interessado, tá bom? Mas ele entrou com recurso, com manifestação, e a gente tem que analisar, né? É o resumo do que está aí até a página... Bom, na página 3, nas outras, eu estou contando isso aí. Após sucessivas reintimações para apresentação de documentos, inclusive com alegações de que teria havido... tem uma notícia num jornal, no processo, de que houve furto nos escritórios da empresa. O escritório estava fechado, mas invadiram o escritório e roubaram um monte de coisa, computador, e consta uma notícia de jornal. Não tem boletim de ocorrência nos autos. Uma notícia de jornal que vários documentos foram furtados. E a empresa, no recurso e na manifestação de inconformidade, diz que vários documentos contábeis e livros contábeis foram levados, por isso que ela não apresentou. A fiscalização procedeu à análise do crédito com base em informações no DACOM. No momento em que é verificada a insuficiência ou inconsistência da informação fornecida que sustentem os valores do DACOM, prevalecerão as informações e valores que a legislação permite, as quais influenciam na apuração dos créditos da COFINS. Ao final, será alimentada uma planilha de cálculo de apuração dos créditos, com os montantes determinados nesse parecer, quando decorrentes da fragilidade da informação prestada pela interessada nos DACOM desse trimestre, mantidos os demais valores. Isso foi o que está no relatório da DRJ, e esse parágrafo está no relatório fiscal. Da análise e comparações com base de dados, Siscomex, SPED Fiscal, Livro Razão, a fiscalização concluiu. Aí, no item 21, começa as glosas. Verifica-se divergente entre os valores apresentados pela interessada em DACOM, comparado com os dados do Siscomex para as receitas de exportação, e entre os valores apresentados pela interessada em DACOM, comparado com os lançamentos do livro Razão para as receitas no mercado interno. A receita bruta de venda nas exportações de produtos manufaturados nacionais deve ser determinada pela conversão em moeda nacional do seu valor expresso em moeda estrangeira, a taxa de câmbio fixada no boletim de abertura do Banco Central na data do embarque dos produtos para o exterior. Eu estou lendo isso porque a recorrente contestou muito especificamente essa questão. Ela acha que não é na data do embarque que está registrado no Siscomex, mas sim na data em que é registrado na contabilidade como data de entrada no estoque do produto importado. Os valores indicados das receitas de exportação de mercadorias para o exterior serão os relacionados no quadro 1 acima, extraídos do Siscomex. Os valores indicados das receitas de vendas de mercadorias no mercado interno serão os relacionados no quadro 1, extraídos das notas fiscais eletrônicas, do SPED fiscal, e são idênticos aos valores registrados no DACOM. Então, vocês vejam que a fiscalização teve que ir lá nos documentos eletrônicos, porque praticamente todos os arquivos digitais que a empresa trouxe eram planilhas. 95% dos documentos eram planilhas. Na apuração de eventuais créditos, a fiscalização informa que detalhamos as fontes geradoras dos créditos analisados descritos em DACOM. Os campos com valor zero na ficha 16A da DACOM não foram expostos nesse relatório. O que estava como zero, a fiscalização não
Este trabalho será orientado pelo método rateio proporcional. A fiscalização fez o rateio proporcional e a recorrente não concorda com esse rateio, por isso que eu estou lendo isso aqui. Em regra geral, o direito ao crédito ao COFINS nasce com a aquisição em cada mês de bens e serviços que na fase anterior se sujeitaram às mesmas contribuições, porque a recorrente ela compra em mercadorias com alíquota zero. E mesmo assim, ela se creditou dessa alíquota zero, dizendo que tem PIS e COFINS embutido nessa alíquota zero, porque o fornecedor dela pagou na cadeia anterior. Quando adquiriu o produto, apesar de vender com alíquota zero para ela, ele pagou PIS e COFINS lá do fornecedor dele. Então, ela tem direito a esse crédito da cadeia anterior ao fornecedor dela. Na apropriação dos créditos, a pessoa jurídica só geram créditos dispêndios com aquisições internas domiciliadas no país e não geram créditos às aquisições ou pagamentos efetuados a pessoas físicas. Muito bem. Dentre as 58 caixas de documentos e planilhas, contrato social e notas fiscais, não foram encontradas notas fiscais em papel referentes ao mês de maio de 2009, que está sendo pedido no pedido de ressarcimento. Desta forma, pela impossibilidade de comprovação dos valores informados em planilha, os valores referentes a notas fiscais em papel do mês de maio de 2009 serão glosados e a análise será feita em relação às notas fiscais eletrônicas porventura encontradas. A análise deste item, principalmente a planilha fornecida pela interessada, na qual os dados fornecidos foram objeto de cotejo entre as notas fiscais declaradas e o SPED fiscal, notas fiscais em papéis entregues à escrituração contábil digital, começam as glosas aqui. Os insumos do processo produtivo da interessada são, isso aqui, como ela é uma siderúrgica, no meu voto eu coloquei o processo produtivo, ela colocou lá um esquema, se vocês olharem no começo do meu voto tem um diagrama, e além do mais ela diz o que ela produz e quais são as matérias-primas dela. A fiscalização repete aqui que ela produz minério, que os insumos são minérios de ferro, sinter, que é proveniente de resíduos, fundentes, brita, calcário e quartzito, carvão mineral coque, carvão vegetal, carvão de casca de babaçu, injeção de finos de carvão e tudo mais. Conforme o quadro acima, os valores apresentados em planilha são divergentes dos valores informados em DACOM. Serão utilizados os valores informados em planilha como referência para análise e estes serão confrontados com as notas fiscais por amostragem e SPED fiscal para determinar a base de cálculo deferida. Eu estou dizendo isso porque eu achei o trabalho fiscal muito bem feito. Diante da situação e diante dos documentos que eles tinham, eles fizeram muito bem feito. Bom, análise de crédito na aquisição de matéria-prima, as glosas começaram aqui. Combustíveis e lubrificantes. A fiscalização não considerou como insumos os combustíveis e lubrificantes por falta de comprovação de sua utilização no processo produtivo. E aí está aí o que a fiscalização disse. Depois, manutenção de alto forno. A fiscalização não considerou como insumo as peças lingoteiras empregadas na manutenção de altos fornos, classificadas como bens utilizados como insumos por não serem aplicadas diretamente no processo produtivo. A fiscalização utilizou as instruções normativas 237 e 404, tá? Eu quero fazer esse adendo. Então, ela glosou combustíveis e lubrificantes, glosou manutenção de alto forno, glosou frete na compra de matéria-prima, glosou, e aqui ela faz esse adendo. Prosseguindo na análise, a fiscalização discorre sobre o carvão vegetal utilizado na produção de ferro-gusa. E aí, se você estiver acompanhando, aí na página 7, a fiscalização, quando fala do carvão vegetal, ela fala assim, tomando
O anexo 2 lista um rol de empresas no qual se constataram irregularidades realizadas pelas empresas fornecedoras de carvão vegetal. Esse relatório relata fatos que levam a crer que as empresas enumeradas na tabela abaixo são interpostas e ocultam o sujeito passivo, ou seja, não possuem capacidade econômica para volume comercial transacionado e operam com sócios fictícios, laranjas. E é verdade, tem lá nesse relatório, várias pessoas são produtores rurais lá do interior do Pará, eles nunca ouviram falar na empresa que estava em nome deles, nunca receberam um tostão, são pessoas muito simples, realmente foram usadas como laranja. Tendo como exemplo o processo tal, do mesmo contribuinte, que trata do PIS/PASEP de outro período, as notas fiscais de compra de carvão das empresas elencadas foram glosadas por não apresentarem idoneidade. Interessante salientar a defesa do contribuinte na manifestação de inconformidade do referido processo, segue parte do trecho. Ele, na manifestação de inconformidade e no recurso, ele diz que as empresas existem, que tem CNPJ válido, aquela história toda. Mas esse processo, o carvão vegetal foi totalmente desconsiderado por conta disso. Fornecimento de gases industriais e minério de ferro também foi glosado, porque as operações foram feitas sem o débito nas contas COFINS a recuperar e PIS a recuperar. Como não foi feita a escrituração, portanto, pelo fato de que não houve a escrituração das contas PIS a recuperar e COFINS a recuperar ou similares, não se reconheceu o direito creditório na compra do insumo gases do fornecedor White Martins. Pelo mesmo fundamento, foi glosado o crédito relativo a outra matéria-prima, o minério de ferro ou coque metalúrgico adquirido pelo contribuinte. A análise dos créditos nas contratações de serviços. Quanto aos serviços que poderiam gerar creditamento, a fiscalização não os considerou por ausência de valores inflamados na planilha fornecida pelo contribuinte. A fiscalização diz que, desta forma, não há base de cálculo a ser considerada nesse item, sendo considerado o valor zero para fins de cálculo do direito creditório. Energia elétrica. Quanto à energia elétrica, essas não foram... Todas as despesas informadas em DACOM e devidamente comprovadas por notas fiscais foram admitidas. Por falta de comprovação, as demais foram glosadas. Então, alguma coisa foi admitida. Aqui, ó, a fiscalização diz: há divergência de valores entre os constantes no DACOM e os informados na planilha. Serão admitidos os valores informados em planilha como base para análise, e estes serão confrontados com as notas fiscais por amostragem SPED fiscal, quando da análise em planilha das despesas de energia elétrica foi constatada a ausência de diversas notas fiscais listadas em planilha, e por este motivo estas foram glosadas. As notas fiscais referentes ao mês de maio foram aceitas. Aí fez uma tabela para isso. Outra glosa foi aluguel de máquinas e equipamentos. Quanto às despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, a fiscalização não as considerou por ausência de valores informados na planilha fornecida. Despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda. As glosas foram realizadas parcialmente pelos seguintes motivos: serviço diverso de armazenagem e frete na operação de venda, notas fiscais não encontradas e diferença entre DACOM e planilha fornecida pelo contribuinte. Encargos de depreciação do ativo imobilizado. Os fundamentos utilizados para a glosa, os valores dos encargos de depreciação foram feitos antes do período fiscalizado. E aí a empresa foi instada a se manifestar sobre isso. Deixa eu ver se eu acho o que ela disse. Aqui tem na página sobre a depreciação, na página 10, aí esses itens do começo da página são do relatório fiscal. Aí no item 92 está escrito assim: nesse ponto, tomamos emprestado do processo tal resposta da interessada ao termo de ciência e solicitação de documentos, em que é solicitado esclarecer sobre data de aquisição de bens do ativo imobilizado geradores de crédito.
Nessa resposta, a interessada informou: cumpre informar que os itens relacionados foram adquiridos anteriormente a esta data limite de cálculo de depreciação, inclusive as montagens e reformas. Deste modo, solicita sejam desconsiderados das planilhas apresentadas os respectivos valores de depreciação. Portanto, a interessada informa que os itens relacionados foram adquiridos anteriormente a 1 de maio de 2004, inclusive montagens e reformas. A fiscalização desconsiderou os créditos relativos a encargos de depreciação por ausência de informações fornecidas pelo contribuinte que subsidiassem a realização dos cálculos, como, por exemplo, a data de aquisição. Em função de todo exposto, principalmente em função do termo da resposta, deixamos de considerar os valores demonstrados no item 9, ficha A do DACOM. Não há, portanto, valores admitidos na determinação do crédito da COFINS. Outras operações com direito a crédito. Com relação ao campo da DACOM, outras operações, o contribuinte não listou em planilha notas fiscais e, portanto, não foram considerados os créditos informados. Por último, quanto à segregação dos custos, encargos e despesas vinculadas às receitas de exportação para fins de apuração correspondentes dos créditos, foi utilizado o método proporcional. Por fim, esses valores foram absorvidos pelo débito gerado no período, não restando, portanto, crédito a ser ressarcido. Ou seja, por conta do rateio proporcional que a fiscalização fez, nesse interim, que é o rateio proporcional, não teve crédito a ser ressarcido. Após toda a apuração, a fiscalização conclui que o contribuinte teria saldo parcial de crédito e que deveria ser aplicada a multa isolada na proporção das glosas de compensação, o que for ratificado pelo despacho decisório. Face ao exposto, ele reconheceu um crédito de R$37 mil, de acordo com o discriminado na planilha do anexo. Tá? E propõe a aplicação da multa isolada no valor de R$650 mil, conforme o parágrafo 15 do artigo 74, que é aquela do ressarcimento indeferido. Bom, aí ele apresentou manifestação de inconformidade, está aí as razões dele sobre receita de exportação. Ela pede para que seja considerada uma nota fiscal de 14 milhões, emitida como destinatário à empresa Usipar, que ela diz que é uma subsidiária dela. E assim vai, ela faz, em relação às glosas do crédito dos bens de serviço, carvão, combustíveis, manutenção, ela se defende de tudo isso. E esse é o relatório enorme, porque o processo é enorme, está cheio de particularidades. E aí eu disse o seguinte: analisando todas as razões de defesa e os inúmeros documentos e planilhas apresentadas na manifestação de conformidade, e ainda diante do fato de que a autoridade fiscal utilizou como base para a sua análise ao direito aos créditos o conceito de insumos adotado anteriormente à decisão do STJ, que pacificou o novo conceito, a DRJ Rio de Janeiro reanalisou os documentos constantes dos autos sob novo conceito de insumos e reconsiderou um novo crédito no valor de 622 mil, que está aí na planilha dos créditos reconhecidos. Crédito de COFINS de abril, 400 mil, crédito de COFINS de junho, 190 mil. E aí elementou o acórdão aí de acordo com a página 15. E aí a recorrente apresentou alguns outros argumentos, mas o que ela diz é que foram excessivamente onerosas as exigências apresentadas ao contribuinte, que serviram de justificativa para desenquadrar certos insumos do conceito de essencialidade. A única coisa que ela diz a mais da manifestação é isso. Ela reclama que o fiscal foi muito rigoroso. Os fiscais foram 2. E aí ela se defende. Finalmente, ela quer que seja reconhecido o recurso, mantendo-se a suspensão da exigibilidade do crédito, seja reformada o despacho e quer direito ao ressarcimento. Constam ainda dos autos vários ofícios da Justiça do Trabalho em Marabá
e também ofícios resposta da Secretaria da Receita Federal. Tem aí o número das folhas onde estão os ofícios, se vocês quiserem conferir. E tem uma planilha de execução trabalhista. E aí eu coloquei o último ofício da Justiça do Trabalho, que manda penhorar valores aí, inclusive dos processos até identificados, e depois tem a resposta da Receita Federal dizendo que já transferiu os valores para a Justiça do Trabalho. Está aí na página 19 tem o ofício da Receita Federal dizendo que transferiu o valor reconhecido aqui nesse processo. Cansativo, esse é o relatório, presidente. O voto eu garanto que é muito menos cansativo porque os fatos do relatório que eram relevantes eram esses. Posso passar para o voto, presidente, para ser rápido? Antes que para o pessoal acordar um pouquinho. O recurso voluntário é tempestivo, aí eu falo dos conceitos de insumos de novo, por causa do novo conceito, vou pular, vou passar para a página 21, que tem lá o contrato social da empresa, que diz o que ela faz. Tem por objetivo atividades de florestamento e reflorestamento, carvoejamento, exploração industrial como siderúrgica, como usina de produção de ferro gusa, de aço e ligas metálicas, comercialização e exportação, indústria de calcinação, tá aí, ó. E ainda pode participar em outras como cotista. Aí na página 22 tem o fluxograma do processo de produção, que ela apresentou, está em recurso voluntário. Diz aí os insumos, como ela usa e o que ela vende. Aí na página 23 tem a descrição dos insumos e como é o processo produtivo. Na página 24 tem o que produzimos e como é vendido, para que possa justificar os créditos. E aí, na página 24, eu digo que a se destacar o trabalho minucioso das autoridades fiscais. Também se destaca o relatório fiscal de páginas 444, que relata as aquisições de carvão, de fundamental importância para a análise do direito ao crédito deste insumo, onde se ressalta o trabalho fiscal, que é onde se constata a existência de laranjas. Também a reanálise da RJ foi muito bem feita, precisa, de acordo com o novo conceito de insumos. Antes do detalhamento, há que se esclarecer que a autoridade fiscal e a autoridade julgadora da DRJ analisaram em detalhes todos os documentos apresentados pela recorrente, como se pode notar pelo teor das análises, além de analisar a escrita fiscal digital. Quando foram analisadas apenas planilhas em confronto com o DACOM, o motivo foi a não apresentação de documentos que suportassem as informações trazidas em planilhas. Eu digo isso porque eu concordei em gênero e número de grau com a análise da DRJ, por isso eu reproduzi alguns trechos nos itens que eu analisei. Então, vamos lá, combustíveis e lubrificantes, tem aí na análise da DRJ. Entendo que a análise cotejada ao fluxograma do processo de produção ilustrado foi precipitada ao concluir que combustíveis e lubrificantes não estariam sendo consumidos na produção. A DRJ reverteu essa glosa. Procede o creditamento pela sua caracterização de insumo de acordo com a essencialidade. O carvão vegetal, por conta desses fatos todos que eu já comentei, a DRJ diz que não procede o creditamento por evidente irregularidade nas... A DRJ diz o seguinte: embora a informação seja parcialmente verdadeira, também constam CNPJ suspensos, entendo que não é suficiente para desconstituir as fartas provas trazidas aos autos pela fiscalização, onde se comprova, inclusive, a inexistência física dessas empresas fornecedoras no local descrito como estabelecimento. Dentre outras situações negativas da existência e efetivo funcionamento ou pagamento sequer eram feitos aos supostos fornecedores, mas a pessoas físicas interpostas. A relação de parentesco entre essas pessoas físicas e os sócios da recorrente.
fornecedores sem movimentação financeira, modus operandi uniforme entre as operações com todos os fornecedores. Portanto, o creditamento foi mantido a glosa e eu concordei. Manutenção de altos fornos. A DRJ reverteu a glosa, procede o creditamento pela sua caracterização de insumo de acordo com a essencialidade. Eu acompanhei a reversão da glosa. Créditos recorrentes de despesas com gases utilizados no sistema produtivo. A DRJ reverteu a glosa porque ele entendeu que o mero erro de escrituração não desconstitui o crédito. Aqui está escrito: de fato, foi realizada a glosa apenas porque as operações foram feitas sem o débito nas contas COFINS e PIS a recuperar. Os gases são consumidos no processo produtivo e o erro na escrituração em conta contábil própria não modifica a natureza do produto como insumo. Uma vez tendo havido a identificação da despesa, embora escriturada em conta própria, deve-se reconhecer o direito ao crédito. E eu acompanhei. Créditos originados em despesas de aquisição de insumos minerais. A DRJ reverteu a glosa, entendo o procedente a ligação... a DRJ manteve a glosa porque houve erro na escrituração, mas as notas fiscais estavam ilegíveis e não comprovavam nada. Está escrito aqui embaixo: o minério de ferro é a matéria-prima consumida no processo produtivo e o erro na escrituração em conta contábil própria não modifica a natureza do produto como insumo. Uma vez tendo havido a identificação da despesa, embora escriturada em conta própria, deve-se reconhecer o direito ao crédito. Quanto às aquisições sem comprovação, por intermédio de notas fiscais, entendo que assiste razão à fiscalização, não sendo possível apurar a efetiva aquisição do produto. Pelo que a DRJ diz aqui, tudo leva a crer que ela reverteu a glosa das notas comprovadas, do erro de escrituração, e as notas não comprovadas ela manteve. Portanto, entendo procedente a alegação quanto ao erro na escrituração contábil, mas não em relação à falta de notas fiscais. Houve uma reversão de glosa parcial. E eu acompanhei. Créditos referentes a despesas com energia elétrica e despesas com frete na compra de matéria-prima. Dessa maneira, diretamente, pela não apresentação, comprovadamente, eu coloquei lá na página 28, a DRJ diz: para serem reconhecidas como geradores de crédito relativo a bens utilizados como insumo, as notas fiscais listadas como frete na compra de matéria-prima deveriam ser comprovadamente relativas ao transporte na compra de insumos utilizados no processo produtivo com direito a ressarcimento. Tal verificação não é possível de ser realizada, pois tais notas não foram encontradas entre as entregues pela interessada. Dessa maneira, diretamente pela não apresentação dos documentos físicos e também pela consequente impossibilidade de verificação se tais fretes referem-se à aquisição de insumos utilizados diretamente no processo produtivo, os valores pleiteados como frete na compra de matéria-prima serão glosados. Assim, procede o creditamento quanto à energia elétrica, revertendo a glosa de energia elétrica, mas deve ser mantida a glosa relativa ao suposto frete na compra de matéria-prima por não ter sido comprovado. E eu acompanhei a DRJ. Aluguel de equipamentos. Não se sabe, a DRJ dizendo, não se sabe quais equipamentos ou máquinas foram locados pelo contribuinte. Assim, não procede o creditamento por insuficiência na demonstração de que teria sido contratada a locação de equipamentos com finalidade de empregá-los no processo produtivo. A DRJ manteve a glosa e eu acompanhei. Nas despesas com frete na operação de venda. Embora o contribuinte tenha PK, eu acho interessante ler o que é pouca coisa, a DRJ diz o seguinte: a fiscalização glosou as despesas sob o argumento de que não estavam listadas em planilhas. Embora o contribuinte alegue ter juntado aos autos planilhas com indicação de notas fiscais que comprovem o crédito, vê-se que algumas datas de emissão e serviços informados na planilha não conferem com a descrição e data registradas em algumas notas fiscais. Inclusive, constata-se que a primeira das notas fiscais não é FET na venda, pois o destinatário é o próprio contribuinte e a origem é a empresa Usipar.
Embora o contribuinte tenha pecado na demonstração de suas alegações, foi possível identificar com razoável certeza que as notas fiscais emitidas pela empresa Vale do Rio Doce correspondem ao transporte na venda e assim serão consideradas como geradoras de créditos, revertendo-se a glosa. Portanto, foi revertida a glosa somente referente a Vale do Rio Doce, eu acompanhei. Acabando. Outras operações com direito a crédito, igualmente aos itens anteriores, o contribuinte não indica quais seriam essas operações das quais geraria o direito ao crédito, apenas alega que estão sendo juntadas, mas não há qualquer indicação e nem foi possível identificar algum documento a elas relacionados. Foi mantida a glosa, eu acompanhei. Receitas de exportação e vendas no mercado interno. A DRJ disse assim: relativamente à operação referente à nota fiscal no montante de 14 milhões, com código CFOP 5101, emitida tendo como destinatário a empresa Usipar, o recorrente sustenta que esta operação foi de venda direta com fins específicos de exportação e diz que juntou cópia da nota fiscal eletrônica. No entanto, essa glosa não é objeto deste processo. Assim, não conheço da alegação por não ser objeto do processo. Porque não foram glosadas receitas de exportação, a fiscalização não mencionou isso. Por isso eu acompanhei a DRJ. Quanto ao método de segregação das receitas, não procede a alegação de erro no cálculo pelo método proporcional na segregação dos custos, encargos e despesas vinculadas às receitas de exportação. Não há nenhuma exigência legal quanto ao emprego do regime de competência. Por isso eu disse no começo, de fato, deve ser utilizada a data de saída da mercadoria para fins de exportação, que é o critério para a conversão ao câmbio do dia. Eu consultei o Siscomex, do Ministério da Indústria e Comércio, e lá está escrito textualmente que a data da saída de mercadoria no Siscomex deve ser considerada para o cálculo do câmbio, por isso eu acompanhei a DRJ. Diante disposto, mantenho na íntegra a decisão da DRJ que acompanho em totum. Por final, a recorrente informa em seu recurso que anexaria documentos referentes às receitas de exportação, contestando o cálculo de rateio proporcional da autoridade fiscal, referendado pela DRJ. Entretanto, não trouxe aos autos nenhum elemento novo que ateste suas alegações. E da omissão, aí ela faz um cálculo, ela diz o seguinte, é a última alegação, isso só em recurso, não em manifestação. Ora, tendo em vista que de forma incontroversa, isso a recorrente diz, fora reconhecido crédito no montante de 600 mil e a recorrente, quando do envio do PERDECOMP, já utilizou parcela no montante de 100 mil, resta não homologar as compensações, mas sim restituir a diferença entre o crédito reconhecido e a parcela anteriormente já utilizada, o que implica em saldo de 500 mil a ser ressarcido ao contribuinte. Desde logo pleiteia o ressarcimento do valor acima, eis que incontroverso com a correção do deciso. Ele disse o seguinte: engana-se a recorrente, o crédito reconhecido foi requisitado pela Justiça do Trabalho em virtude de processo de execução naquela esfera por débitos titularizados pela recorrente. De outra banda, nada a ser restituído à recorrente, pois o valor por ela deduzido deve merecer homologação por parte da autoridade competente, e eu neguei provimento ao recurso. E, por fim, por conta de tudo isso, meu voto é negar provimento ao recurso, presidente. Eu sei que eu extrapolei uns minutos, me desculpa aí, Ana. Enrolar, Dani. Basta uma semana fazendo um jogo desse. Eu estou. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Também estou. Ah, tá. É que tinha sumido as imagens, mas eu acompanhei. Xemira está desligado. Então, Não, estou aqui. Talvez tenha dado algum problema. Para mim, sumiram todas as imagens, mas não saiu o som. Foi só para mim? Acho que sim, estamos todos aqui. Mas você acompanhou, então presidente, acompanhou o voto? Integralmente, sim. Ainda bem. Porque repetir isso.
começar de novo? Olha de novo aí, se Ari, que eu não- presencial, começariam a tirar bolinha de papel em mim. Não, eu acompanhei. Então, a sua conclusão, né, Ari, foi por negar provimento ao recurso voluntário. Algum comentário? Não, eu fiquei só com uma dúvida aqui, porque a gente está diante de um pedido de ressarcimento, né? E tiveram alguns créditos que a DRJ já deu. E o Ari está acompanhando o que a DRJ já deu. Eu acho que isso não subiu, né? Por exemplo, combustíveis e lubrificantes. Não faz parte mais do recurso, porque já foi dado na DRJ. Mas ele contestou no Mas recurso. tudo bem, ele já ganhou isso aí. Eu tenho que responder, né? Então. Não, tudo bem, acho que não prejudica, assim, já que você está mantendo a DRJ, mas quando o contribuinte ele traz um recurso que já não faz mais parte do litígio, acho que não precisa nem ser analisado, né? Mas é que ele contestou a própria DRJ, né? Para quê, se ele ganhou? Ele disse que foi excessivamente rigorosos os critérios e que ele pede para ser revisto o acórdão da DRJ. Mesmo os créditos, que teve crédito que ele não ganhou, então ele pediu em geral. Mas, por exemplo, energia elétrica ele ganhou, né? O que ele ganhou, ele não tem legitimidade. Tem legitimidade para recorrer mais, porque ele já ganhou, e não tem recurso de ofício, né? Não. Mas não sei, eu não sei se eu adoto a posição certa ou não, mas nos meus processos, quando a DRJ já deu um insumo, e ele recorre desse insumo, eu já peguei um caso, por exemplo, de que a DJ deu nos exatos termos que ele pediu, e aí ele vem no recurso voluntário argumentando que deve ser revertida a glosa daquele insumo pelos mesmos argumentos. Mas isso a DJ já te deu, se ele já te deu, não é nem recurso, eu nem conheço dessa parte do recurso. Então, eu pensei nisso, mas como tem esse monte de irregularidades no processo, como tem injustiça do trabalho... um monte de detalhe, tem um monte de Aí eu resolvi reproduzir a DRJ e acompanhar para dizer que o CAF analisou novamente e de que está tudo certo, entendeu? Eu optei por essa linha. Você entende que pode haver algum recurso em relação ao procedimento, não ao crédito? Sim. Porque a Justiça do Trabalho mandou um monte de ofício. E a DRJ entendeu que erradamente já transferiu o crédito sem o CARF julgar. Ou seja, quando ela transferiu o crédito para a Justiça do Trabalho, não estava definitivamente julgado. A gente aqui poderia conceder outros créditos para eles. Mas ele transferiu... Porque ela é controvérsia. Então, mas a gente podia não reconhecer. E como faz? A Justiça do Trabalho teria que devolver o crédito. Pode gravar, né? Aqui. Não, só se houvesse recurso de ofício, né? Se a DRF já concedeu, não tem nem litígio sobre isso. A parte que eu concordo, mas então, eu resolvi deixar tudo documentado e historiado, inclusive que eu concordo com a análise da DRJ, para que não tenha contestação depois, que eu acho que esse processo, por conta do carvão e por conta da Justiça do Trabalho, deve ter desdobramento, o que a gente diz. Não, tudo bem, Por isso eu fui mais cuidadoso. Mas eu pensei nisso que você falou, por isso que eu reproduzi trechos da DRJ para deixar bem claro que eu analisei e concordei. Ok. Ari, uma dúvida, essa parte que a DRJ já concedeu, ela mandou para a Justiça do Trabalho atualizado o valor? Não, mandou o valor seco. Ela mandou o valor reconhecido, só. Está aí no processo, eles fizeram uma ordem bancária no valor desses 600 e pouco, não corrigiu, não. É outra coisa que eu também fiquei na dúvida, se a gente, por conta do novo recurso especial aí da correção monetária, se a gente teria que falar sobre isso. Mas como a DRJ já tornou incontroverso, eu pensei nisso, que o doutor Salvador falou, como nem tem litígio, eu posso mandar corrigir aqui, a gente pode mandar corrigir no CARF, se já foi transferido? Eu fiquei na dúvida, por isso eu nem comentei. Eu entendo que não tem litígio e se há um repetitivo do STJ, ele vincula a gente e vincula a Receita. A Receita tem que fazer corretamente. Eu pensei nisso. Não precisando do CAF se manifestar. Na hora de devolver, como já devolveram, eu acho que nem tem que questionar. Por isso eu não falei nada. Ok. Podemos votar?
Então, nós estamos no item 92. A proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Salvador? Eu vou acompanhar. Eu não conheceria dessa parte que a DJ já deu, mas vou deixar do jeito que o Ari colocou. Não vou criar polêmica com isso, não. Acompanhe. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, no item 92, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Esse julgamento ele é paradigma dos itens 93 a 99, nos quais vai ser reproduzida a mesma decisão. E passamos agora ao 100, doutora Adi. Não é hora de almoço, não? Ou vamos adentrar? Depende do processo. Se for simples, se o pessoal concordar, talvez a gente pudesse ficar até meio-dia e meia. Não, os dois são praticamente repetição desse. A DRJ reconheceu só valores diferentes, mas o resto Ana não tem problema. Vamos perguntar para ela. Ana? Sim, presidente. A gente pode ficar mais um pouco, até meio-dia e meia? Sim. Tá bom, obrigada. Obrigado, Ana. Se é a mesma matéria, é só aplicar o voto. Deixa eu ver se é mesmo, para não falar bobagem, né? Deixa eu ver se o item 100 é a mesma matéria. São a mesma matéria, presidente, eles são iguais. Só a conclusão é diferente por causa dos valores, mas o resto é tudo igual. Dá para fazer em 5 minutos. Então, podemos ir? Todo mundo de acordo? Ok. Tá bom, então eu vou anunciar aqui. Vamos passar ao julgamento dos itens 100 e 101, cuja recorrente é a Companhia Siderúrgica do Pará, também de relatoria do doutor Adi. Doutor Adi, por favor. Então, o item 100, que é o 2012-59, é a mesma coisa, só que aquele lá era COFINS, esse aqui é PIS, o trimestre é o mesmo. As alegações e as defesas são as mesmas. Então, eu vou passar lá para o final, para a página... Para a página 25, que é o final do voto. Que é o caso da omissão, a DRJ reconheceu um outro valor de 14 mil. Não, desculpa. A DRJ reconheceu 22 mil. Ela disse que já utilizou 7 mil e ela quer restituição de 14 mil. E eu disse a mesma coisa que eu disse no outro processo e neguei provimento ao recurso voluntário. Só mudaram esses valores, mais nada. Mas o resto é tudo igual. Obrigada, doutora. Então, nós vamos votar o 100, correto? Sim. O item 100. Então, o doutor Ari resumiu o voto do item 100, cuja conclusão é de negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho, relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho também. Obrigada, eu também acompanho. Então, em relação ao item 100,
A decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Passamos agora ao item 101 e eu devolvo a palavra ao relator. Eu quero me corrigir aqui. O primeiro que a gente julgou, do 92 ao 99, era PIS do primeiro trimestre de 2009. O 100 e o 101 é que são a mesma coisa. O 100 é COFINS, PIS, e esse 101 é COFINS. Por isso os valores aqui no final são o mesmo. A delegacia reconheceu 22, a recorrente diz que já se utilizou de 7 mil e quer devolução de 14 mil, portanto, é igualzinho ao anterior. 101. É igualzinho ao 100, só que é outro tributo. Então, o voto é por negar provimento ao recurso também. Ok. Então, no item 101, o relator propõe negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Josileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, no item 101, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos a sessão da manhã, do dia 23 de junho de 2021. Eu peço, por favor, que interrompam a gravação.